A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à lição de número 10, do segundo trimestre de 2021. Nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com o poder extraordinário. O tema da lição de número 10 é o ministério de mestre e doutor. Nós vamos entender a função de um mestre, a excelência de servir a Deus como mestre, e também a importância de termos o dom ministerial de mestre nesses últimos dias. Eu acredito que a perseguição que a igreja sofreu em todas as eras não destruiu a igreja. Pelo contrário, em muitas perseguições a igreja cresceu ainda mais. Mas o que destrói a igreja, segundo a palavra de Deus, é a falta de conhecimento. Então, o que vemos é que as heresias, os falsos ensinos, a falta de análise daquilo que é ensinado destrói mais do que as perseguições. Eu estou muito feliz em ter você aqui conosco e se você estiver aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Sede da Assembleia de Deus de Marília, congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. Aqui embaixo tem um link de apoio, onde você é direcionado a receber os nossos slides que vai ter nessa aula, também para entrar no nosso grupo silencioso, exclusivo do Telegram, e nesse link de apoio, se as vagas estiverem abertas para a nossa área de membros, Tutoria EBD Online, ou para o nosso curso Evidência Ministerial, estará lá disponível para você também conhecer o nosso curso. Bom, vamos à lição de número 10, que está maravilhosa. A lição de número 10, ela tem como título o ministério de mestre ou doutor. Nós vamos entender nesta lição o quinto dom ministerial que nós estamos estudando e entender a função, também a importância desse dom dentro do conjunto dos 5 ministérios. O nosso textual está em Romanos, capítulo 12, versos 6 e 7, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E a verdade prática diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por eles chamados para edificar a igreja de Cristo. Veja que tem uma ligação, segundo a graça que nos é dada. Os vocacionados por Deus. Perceba que o dom ministerial de mestre ou doutor é uma graça, é um dom, é um presente dado por Deus. Então, se você entende que você tem esse chamado para ensinar, que haja dedicação ao ensino. E também nós vamos entender que aqueles que são chamados para a função de mestre, eles são chamados para edificar a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 4 textos. Nós temos Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, que nós enxergamos aqui a autoridade de Jesus ensinando versus a autoridade dos escribas. Nós vamos comentar um pouco à frente. Também nós temos Atos 13, 1, onde o nosso autor ele aponta profetas e doutores na igreja primitiva, para termos uma noção, também vamos falar no meio da lição, e Romanos capítulo 12, verso 7, que é o nosso textual, dizendo sim que há diferentes dons, mas pela graça. Nós temos que entender que é um dom, que é um presente, e que haja dedicação se temos esses dons. Na época de Jesus, um dos maiores cargos de evidência, podemos dizer cargo, ou um dos maiores ofícios de evidência, era ser mestre, era ser um rabi. As pessoas desejavam estar na posição de mestre. E aqui nós percebemos que Tiago, analisando isso, ele vai dizer: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então Tiago dá um conselho aos mestres para que realmente esse desejo de ser mestre sem o chamado de Deus se torna um pouco complicado. E aqui nós entendemos que existem pessoas que têm sim essa função ministerial
e tem que ter essa aptidão, tem que ter esse carinho com a palavra, esse esforço em aprender para ensinar, porque certamente receberemos juízo sobre aquilo que nós ensinamos. O comentário da leitura diz assim: diferentemente do apóstolo que olha para mais longe e do profeta que olha para mais fundo, o mestre olha para a palavra. Ele é bastante dedicado ao estudo da Bíblia. É um apaixonado por descobrir os ensinamentos bíblicos e ensiná-los. Perceba que o apóstolo, ele tem uma visão longa, ele enxerga longe, ele abre trabalhos, ele é um fundador, ele edifica. O profeta, ele tem aquele olhar mais profundo, onde ele vê o oculto, onde ele vê alguma coisa do futuro. Agora o mestre, ele olha para a palavra. Ele é bastante dedicado ao estudo da Bíblia. Então, a função ministerial de mestre nos dá esse olhar. Perceba que, como explicamos acerca da função ministerial de profeta, o dom ministerial, eu expliquei que o profeta ele traz algo do coração de Deus para o nosso coração. Agora, o mestre, ele traz algo da mente de Deus para a nossa mente. Perceba que ele vai trazer um esclarecimento acerca da palavra. Imagine que a palavra ela tem algumas sombras, algumas partes escuras que nós não conseguimos entender. Então, o mestre, ele vai trazer luz para aqueles textos e vai nos dar um entendimento fantástico acerca disso. O nosso ponto central diz assim: o dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo. Então já fica bem claro aí que não é querer ser mestre, fazer um curso para ser mestre. Tem um aperfeiçoamento, você vai entender mais. Mas essa capacitação, ela vem do Espírito Santo e não parte de nenhuma ótica ou desejo humano. Introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange aos tempos em que vive. Mas, para o exercício dessa função, deve haver esforço intelectual para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12:7, nós já lemos, tem que haver dedicação, e quando Paulo manda a carta pastoral a Timóteo, ele diz para persistir em ler, depois exorta e depois ensina. Então, quem ensina tem que ler, tem que estudar. Existe, sim, um esforço intelectual para fazer tal função. O objetivo da nossa lição é estudar o ministério de mestre ou doutor, assim como a sua função e importância para a igreja. O tópico de número 1 diz assim: o mestre por excelência, o mestre da Galileia. Aqui nós temos Mateus 4:23 dizendo que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele é o doutor incomparável, ele é o mestre da Galileia. Perceba que após o batismo, após ele ser batizado, Jesus começa esse grande trabalho de ensinar a palavra ali na Galileia. Nós temos ele como mestre da Galileia. Alguns pensam que o povo da Galileia não tinha uma noção de estudo, não, pelo contrário. Eles ensinavam as crianças, a partir dos 6 anos, a palavra de Deus, e também com 12 anos eles passavam por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, ou que significa dono de si mesmo, onde o adolescente ele tinha que recitar algumas partes da Torá, como o Salmo 119, onde eles colocavam ali um filactério, colocavam um capzinho e um filactério descia pelos seus braços e vinham até a sua mão. Também as crianças colocavam as leis no seu coração e com 12 anos eles faziam essa cerimônia, Salmo 119, e diziam ali algumas partes da Torá. E aquelas crianças que se destacavam mais eram ali levados ao estudo profundo para aprender e fazer parte da sinagoga. Agora, quando nós olhamos Jesus como o mestre da Galileia, nós olhamos ele com um olhar de amor. Ele amava aquelas almas. Perceba que ele vai aos eruditos, ele vai à sinagoga, ele ensina ali, mas também ele ensinava o povo, ele falava a língua do povo. Um mestre, analisando aqui Jesus, ele tem que saber o lugar que ele está. Ele tem que saber como ensinar, por exemplo, em uma reunião de obreiros,
como ensinar, por exemplo, em uma reunião de senhoras, em uma reunião de jovens, adolescentes. Ele tem que saber a ensinar em qualquer lugar, em um bairro mais simples, em um bairro mais nobre. Então, Jesus, ele sai sim ali na Galileia a ensinar, tanto nas sinagogas, mas também entre o povo. E a linguagem que Jesus traz é uma linguagem compatível às pessoas, na qual eles entendiam e eram transformados por esta mensagem de excelência. Então nós temos Jesus, o doutor incomparável. Aqui nós vemos no seu ministério terreno seus sermões, ensinos, discursos inflamados. O que nós percebemos é que ele tinha um ensino diferente dos escribas. Nós percebemos que os escribas, eles ensinavam da boca para fora, porque eles eram vazios de Deus. Eles conheciam muito bem a doutrina, eles conheciam muito bem a Torá, mas quando nós olhamos Jesus ensinando, a gente percebe que a multidão se admira, porque ele ensinava e a palavra tocava no coração. Ele tinha autoridade. Então, a verdade emanava da pessoa de Jesus. Jesus ele era diferente dos escribas, porque os escribas se achavam acima das pessoas, se achavam que tinha ali, por ter uma autoridade de ensino, que eles estavam acima das pessoas. E aqui nós vemos Jesus servindo essas pessoas com o ensino. A maior parte do ministério de Jesus ele passa ensinando, e ele ensina vários tipos de pessoas com muito amor, com muito carinho. E aqui nós já temos um princípio para todo mestre. Às vezes nós temos em uma igreja esse sentimento de escriba. Às vezes nós temos alguém dentro da igreja que conhece um pouco mais do que o seu pastor, e ele acha que tem que ser o pastor da igreja. Ele sabe um pouquinho mais do que o seu líder, e ele acha que tem que ser o líder. Ou a dirigente do círculo de oração, a irmã conhece um pouquinho mais, ela acha que tem que ser a líder. E isso é uma falta de compreensão sobre o mestre. Porque nós vemos aqui um exemplo no mestre Jesus na Galileia. Então, ele ensinava com muito amor, com muito carinho e com autoridade todos os tipos de pessoas, simplificando o ensino. Na última reunião aqui da nossa escola dominical, eu disse assim que nós temos que dar o ensino partindo do zero, como se os nossos alunos não soubessem de nada, ensinando do zero para que o aluno compreenda o assunto. O problema de muitos mestres é que eles querem falar palavras difíceis, que eles querem se aparecer com o seu tipo de oratória, com o seu conhecimento, e aí fica como um escriba. Jesus, com toda a sua sabedoria, ele foi simples e ensinou a todos. E aí os que ouviam tinham duas opções, ou amava Jesus ou odiava. Então as duas opções eram amá-lo ou odiá-lo. Então nós percebemos que Jesus ele ensinava de uma forma compreensível e aí as pessoas que escutavam ele tomavam as suas decisões. Jesus ensinava então nas sinagogas, Jesus ensinava os seus seguidores e Jesus ensinava a quem encontrava. É interessante que Jesus transformava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então aqueles que estavam acomodados espiritualmente, quando recebiam a palavra, tinham o seu despertar. E é isso que a palavra faz. Ela desperta. E também pessoas que estavam inquietas, pessoas que estavam desesperadas, quando elas ouviam a palavra, aquele coração perturbado se aquietava e tinha paz. Então, o ensino de Jesus era fantástico, porque ele transformava consciências em um extremo para outro. Ele trazia ali a luz da palavra e despertava o desejo naquelas pessoas de segui-lo e também aquietava o coração das pessoas que estavam perturbadas. Aqui no tópico 1, ainda no subtópico 2, o mestre divino, nós vamos ter Nicodemos, que era um príncipe dos judeus. Ele tinha ali a sua educação nas melhores escolas religiosas e grande conhecedor das escrituras hebraicas. Nós vemos que reconheceu Jesus um personagem comum no seu tempo. Percebemos que quando Nicodemos ele vai até Jesus, em João 3, verso 1 e 2, ele diz, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Perceba que Nicodemos, além de ser um grande conhecedor dos escritos, da lei, ele percebe que Jesus era diferente. E ele tem uma dúvida ali, quando Jesus conversa com ele, do que é nascer de novo. E Jesus vai explicar para ele, com muito amor, com muito carinho, o que era nascer de novo. É daí que nós temos algumas expressões bem conhecidas, como João 3,16. Jesus mostra o amor de Deus. Esse mestre da lei, ele não conhecia o amor de Deus. E Jesus vai transmitir para ele. E nós não temos hoje muitos mestres que não conhecem o amor de Deus. E Nicodemos, ele se interessou em entender o amor de Deus através de Cristo, essa autoridade que estava em Cristo. E nós vemos ele transformado um pouco à frente. A palavra Rabi, meu mestre, deriva da raiz hebraica Ravi, que no hebraico significa grande ou distinto em conhecimento. Então nós vamos perceber que com todo o conhecimento que Nicodemos tinha, ele chega a Jesus e fala, o mestre, o grande, o seu conhecimento é fantástico. Que conhecimento é esse? Nós vemos Jesus conversar com Nicodemos e explicar coisas celestiais para ele de uma forma bem simples. Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento, é didáscalos, a expressão que nós vemos em várias partes da Bíblia. Então, Jesus, sim, ele é o nosso referencial de mestre. No tópico 1, ainda no subtópico 3, ele é o mestre da humildade. Aqui nós temos uma passagem bem conhecida, que ele vai ensinar os seus discípulos. Nós vamos perceber que Jesus, se levantando da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-los com a toalha com quem estava cingido. Perceba que na mentalidade dos apóstolos, principalmente de Pedro, aquilo foi um choque. Foi uma cena chocante para os judeus. Pedro vai dizer para ele, Jesus, tu lavas os meus pés, o senhor vai lavar o meu pé, não estou acreditando nisso. Como assim? O senhor é o mestre. Perceba que Pedro, ele não queria que seus pés fossem lavados, porque se Jesus lavasse o dele, ele teria que lavar os pés dos outros. E Jesus vai nos ensinar esta lição de humildade. Perceba que, mesmo ele sendo mestre, ele estava ali para servir. O que choca o coração do judeu é que Jesus tinha status naquele momento. Ele tinha ali a compreensão de várias pessoas que enxergavam ele como um mestre, como no caso ali, um ensinador da palavra de Deus, e agora ele simplesmente vai lavar os pés dos seus discípulos. Perceba que é algo aí chocante para os judeus e também é chocante para os dias de hoje, porque às vezes a gente percebe que alguma pessoa ela sabe um pouquinho mais e ela já vai se distanciando. Em uma igreja que eu passei para pregar, o pastor pediu para o presbítero ajudar a arrumar as cadeiras do púlpito, e o presbítero falou assim, não, pastor, isso daí é coisa do diácono. Olha que interessante, com que humildade é essa, a gente percebe que também na área do ensino, às vezes as pessoas, por terem um pouquinho de conhecimento, já se julga acima das outras pessoas. Acha que é melhor do que o pastor, acha que é melhor do que todo mundo. E Jesus vai dar aqui o ensino ao nosso coração. Quanto mais sabemos, mais servimos. É isso que temos que entender. Eu cobro dos professores aqui na escola dominical. Nós somos servos dos alunos. Nós não consideramos o nosso coração, o nosso entendimento altivo. Nós temos que entender que nós temos que servir os nossos alunos. Independente se tem 1, se tem 10, se tem 30, nós servimos com amor. Então aqui nós entendemos a conclusão desse assunto, que era imaginável aqui, né? Um mestre se curvar para lavar o pé ali dos seus discípulos. Perceba que ali naquela época um mestre é aquele que era reverenciado. Era aquele que, no caso ali, ensinava, era aplaudido, ele
era algo ali de status. E a gente percebe que o Emanuel, o Deus conosco, ele se encurvou diante dos homens. Se Jesus fez isso, imagina a gente. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas espírito de vida. Ele ensinava o que fazia e fazia o que ensinava. É diferente de alguns mestres que nós vemos nos dias de hoje. Nós vamos ter também ele nos convidando a fazer o mesmo. Olha o que Jesus vai concluir acerca daquela passagem de lavar os pés. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, mestre, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Então perceba que Jesus ele está fazendo ali aquilo de propósito para ensinar os discípulos a servir uns aos outros. As qualidades de quem ensina exigem algumas especificações do mestre. Uma delas é o método de ensino. O mestre na época de Jesus e dos apóstolos era conhecido não só por seus ensinamentos, mas pelo seu modelo de vida. Portanto, um mestre deve ser, antes de tudo, um modelo. E é isso que Jesus deixou para nós, um modelo de mestre. Aqui no tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, nós vamos observar a ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse. Aqui nós temos a grande expressão da grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, que vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Vamos perceber que o ensino, ele vem de uma ordem de Jesus. Jesus, ele ordenou para que o ensino fosse à frente. Perceba que Jesus aqui, ele está ressurreto e agora ele vai deixar ordem aos seus discípulos. Nós vamos perceber que após a ascensão de Jesus, o que é a ascensão? Lá em Atos 1, ele vai subir ao céu. Então nós consideramos uma ascensão. E ele desaparece nas nuvens. Mas antes, como lemos em Mateus 28, Jesus ele deixa ali para o colégio dos apóstolos que eles deveriam ensinar a palavra. Jesus passou o maior tempo da sua vida ensinando e agora ele vai se retirar, ele vai subir ao céu e ele deixa essa ordem aos discípulos. Em Atos 2, 14 e 40, nós vamos ver o discurso de Pedro. Pedro ele ensinou, analisa o discurso de Pedro. Ele vai ensinar, assim como Jesus disse. E percebemos que 3.000 almas se renderam a Jesus na pregação inflamada, na pregação cheia do Espírito Santo de Pedro. Nós vamos perceber também que esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Nós temos que tomar um cuidado para algumas pessoas que querem ser mestre. Perceba que todos podem ensinar, todos podem ensinar, todos os que têm as funções ministeriais. Mas o mestre, ele é diferente, ele tem uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Porém, não devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. O que ouvimos muito nos nossos púlpitos é que Jesus não está preocupado com o nosso estudo, que não está preocupado do nosso modo de falar. Olha, eu sei que tudo tem um tempo em nossas vidas. Eu li uma vez sobre Moody, que ele é questionado em uma faculdade porque ele ainda falava errado algumas palavras, não falava bem, não era fluente, ele não falava bem, e ali um doutor, uma faculdade, perguntou para ele, olha, Moody, você prega por aí e você não fala muito bem o inglês. E aí ele virou para aquele senhor e disse assim, olha, quantas almas o senhor ganhou com o seu inglês polido? Aquele senhor abaixou a cabeça e foi embora. Mas a gente percebe que com o passar do tempo ele melhorou. É claro que nós temos uma consciência que nós devemos estudar, e quem tem esse chamado de mestre,
ele tem que se aperfeiçoar. Eu sei muito bem que eu tenho que melhorar muito no português, estou fazendo novamente curso de português, estou fazendo curso de inglês, eu não paro de estudar teologia, eu sempre gosto de estar vendo coisas novas. Por quê? Porque o mestre precisa ter uma formação intelectual. E perceba que a gente não conhece toda a Bíblia. Eu já ouvi pessoas falarem que na escola dominical já conhece o assunto que vai ser tratado. Meu Deus, um mestre, ele passaria aí meses ensinando um capítulo da Bíblia, de tanta coisa que ele escava aquele capítulo, aquele versículo, aquela palavra e traz coisas novas. Então, você que tem aí um chamado de mestre, eu não digo perder o tempo, mas eu digo investir o tempo em aprender as coisas, em melhorar a sua capacitação intelectual. Bom, nós vamos aqui no tópico 2, no ponto 2, a doutrina dos apóstolos. E nós vamos perceber que eles perseveravam na doutrina. Entenda que doutrina não é costume, o costume é local e a doutrina é universal. A mesma cristologia que falamos aqui. Falamos no Japão, falamos na China e nos Estados Unidos. Agora, o costume ele é local. Então, perceba que nós temos aí a doutrina dos apóstolos. Mas, Edivan, essa doutrina eles que criaram? Não. Essa doutrina é o conjunto de ensinos de Cristo. Quando você ouvir falar doutrina dos apóstolos, é tudo aquilo que Cristo ensinou a eles, eles fizeram ali um compilado e ministravam aquilo. Os ensinos de Jesus levavam à frente aquilo. E deu um crescimento à igreja. Nós vamos perceber que onde tem o ensino da palavra, há temor nas almas. Acontecem maravilhas e sinais. E é isso que edificou a igreja primitiva. É um exemplo para nós. Aqui no tópico 2, no subtópico 3, o ensinamento persistente. Os primeiros mestres das escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quando eu fiz bibliologia com o pastor Terry Johnson, ele fala que quando ia para a escola, a mãe ensinava a Bíblia e na volta fazia perguntas, e se eles acertassem, ganhavam um brinde ali, alguma coisa da mãe. Então nós percebemos que hoje, às vezes os pais, eles não educam o seu filho com a palavra de Deus. É uma educação que às vezes os pais acham que é só na escola dominical no domingo de manhã, e alguns pais ainda não levam seu filho na escola dominical para aprender a palavra, e depois reclamam do crescimento, do andamento das coisas. O ensino da palavra começou nas casas. Nós percebemos que agora, no meio de tudo que está acontecendo no mundo, nesse isolamento que nós estamos tendo, algumas famílias, sim, estão firmes, estão aprendendo a palavra. E tem uns que realmente ficaram sem nada, porque eram acostumados somente com o domingo à noite na igreja. Então, preste atenção. A sua casa, ela é sim um ponto importante para a sua família aprender a palavra. Procure fazer um culto, procure dar um ensino, ler um livro com a sua família, porque essa é a forma de colocar a palavra de Deus no coração todos os dias, no início da igreja. Aqui nós vemos Paulo falando aos anciões de Éfeso. Paulo mostrou ser um verdadeiro mestre. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, que é a mesma forma que Jesus pregava e ensinava. Falava na sinagoga, falava publicamente, falava nas casas. Em Atos capítulo 13, o verso 1, a seguinte expressão: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Perceba que o profeta, ele enxerga algo que está oculto dentro da igreja, ou algo que está no futuro. Agora, o doutor, ele enxerga a palavra. O doutor, ele traz a luz de Deus ao texto. Ele é um portador de luz, porque ele abre a mente do povo de Deus, ensinando a palavra como ela é.
Perceba que às vezes o doutor na igreja, quando alguém está pregando, ele não precisa nem de olhar para o pregador, porque ele está ouvindo a palavra e analisando a diretriz da palavra, analisando a vertente, se realmente aquilo condiz com a palavra. O doutor não se emociona fácil, o doutor não é levado fácil, ele faz uma análise daquilo que está sendo pregado. E se aquilo realmente estiver na direção certa, é claro que ele se alegra. Deus prepara homens para ensinar. É claro que, na maioria dos casos, os doutores eles estão na escola dominical, mas nós temos outras funções ministeriais ensinando na escola dominical, claro, em cultos de ensino, em conferência, é aquele que a gente chega com as pernonas grandes, né? E ele vai ensinando, a perna vai ficando pequenininha e a gente fica cotoquinho lá sem perna. E a gente pergunta, de onde saiu essa palavra? Será que a minha Bíblia era igual a dele? Porque eu já li várias vezes e nunca enxerguei isso. Esse é o doutor, é aquele que esmiuça, é aquele que traz o ensinamento, tanto na sinagoga, ali no caso que Paulo fazia, publicamente ou pelas casas. Então nós percebemos que o doutor tem o prazer de ensinar a palavra de Deus. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Como eu disse, a perseguição, ela não destrói a igreja. Pelo contrário, a gente percebe que em meio à perseguição a igreja até cresceu. Mas o que destrói muito a igreja é a heresia, falsos ensinos, a falta de supervisão e de mestres dentro da igreja. Aqui no tópico 3, nós temos a importância do dom ministerial de mestre, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concede à sua igreja mestres e é preciso que ele invista, e é preciso que ela invista neles também. Não são todas exegéticas. O que é isso de uma exegética? Vem da palavra exegese. Lembra de Êxodo, que nós temos ali o significado de saída? Exegese também vem de ex, que vem de tirar do texto. Que não são todas as pessoas que analisam o texto. Uma vez um aluno me chamou, a gente estava dando hermenêutica, exegese, ele me chamou e disse assim, bom, professor, eu já tenho aqui uma mensagem, só que eu ainda não tenho texto. O senhor me ajuda a encontrar um texto para se encaixar com a mensagem que eu tenho? Não, essa não é a regra. Toda mensagem sai do texto e o mestre respeita isso. Ele tira a mensagem do texto sem ferir o contexto, sem ferir o texto, sem ferir o original. Perceba que as nossas mensagens de hoje, elas são temáticas, onde uma pessoa coloca o tema que quer em cima do texto, ou se não, elas são textuais, por exemplo, uma pessoa pega pedra, e ela anda ali dentro dos textos falando pedra, pedra em todos os lugares, e às vezes as pedras estão fora de contexto, ou fogo, nem todo fogo que está na Bíblia é de Deus. E o mestre, ele é mais expositivo, porque ele quer mostrar a palavra como ela é, não como ele pensa, ele não quer colocar um tema que não esteja falando no texto, então ele tira, ele faz ali a observação de como a palavra é, e ele tira com calma, trazendo história, trazendo literaturas da Bíblia e aplicando como é necessário. Então perceba que o mestre ele é cuidadoso, ele é analista, e isso é uma necessidade para a igreja. Uma igreja bem ensinada, ela não entra em qualquer coisa, em qualquer tipo de mensagem. Perceba que uma igreja bem ensinada, primeiro ela quer entender a mensagem, para depois glorificar. Cada culto é um culto, é claro. Tem vezes que a gente já começa a glorificar logo no começo do culto, mas na hora da mensagem, entenda o que está sendo pregado. Entenda, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa que não tem nexo, não tem sentido, e o povo está dando glória a Deus sem entender o que está sendo falado ali. Nós temos aqui esse slide que é interessante, que diz assim, muitas vezes por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, é alguém que pega um texto e fala o que quer em cima, é raso, infantilidade,
espiritual, pessoas que são infantis porque não têm uma palavra sólida, ainda tem que tomar leite, pessoas que se comportam de uma forma infantil diante da palavra de Deus, aumento do engano promovido pela astúcia dos falsos mestres, ou seja, se não tem os verdadeiros mestres para corrigir coisas erradas, nós vamos ter sim os falsos mestres. E também houve entre os povos falsos profetas, nós estamos acostumados com falso profeta, mas também tem falso mestre. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas perdição. Perceba que às vezes as coisas elas vêm encobertas no nosso meio. Elas vêm disfarçadas no nosso meio. E os verdadeiros mestres eles estão analisando o que está acontecendo no meio da igreja. Tem coisas que vêm aí de uma forma bem coberta, mas os mestres estão de olhos abertos, sabendo o que está acontecendo através da palavra de Deus. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Aqui nós temos Efésios 4,14. Esses ensinos é para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, porque a pessoa que não tem uma firmeza, ela é levada por qualquer vento de doutrina. Essa semana agora um aluno do curso de Evidência Ministerial me mandou uma mensagem, ele já sabia o que era certo, é claro. Ele falou assim, mestre, o que eles estão mandando para a gente aqui? Alguém pegou os versículos lá de Jeremias, que apontava para o cativeiro, que não daria tempo de enterrar os seus mortos, e colocou alguns versículos e disse que aqueles versículos faziam parte da pandemia, totalmente fora de contexto. Eu falei para ele, se ele quisesse fazer uma lista 3 vezes maiores. A gente percebe que as pessoas pegam qualquer versículo da Bíblia que dá certo com o acontecimento e coloca esse versículo. Mas a gente não aceita, porque a gente conhece o contexto, a gente conhece para onde está apontando aquela palavra. Então, cuidado com essas mensagens de Facebook, WhatsApp. O mestre tem que pensar sobre aquilo que ele está lendo. E aqui nós temos a expressão de Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Se você está assistindo essa aula, busque o conhecimento de Deus. Não menospreze um culto de ensino, não menospreze a escola bíblica dominical, não menospreze o ensino da palavra que está aí à sua disposição nesse momento. No tópico 3, ainda no subtópico 2, diz assim, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Nas nossas igrejas, o nosso autor colocou que as pessoas acham que o discipulado é até o batismo. Às vezes a pessoa faz um discipulado de 2 meses, 3 meses, no máximo 6 meses. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. O aprendizado ele é diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Jesus discipulou os seus discípulos 3 anos e meio. É uma boa base para fazer um discipulado. E depois, aquele que já conhece um pouco, ele continua estudando para ensinar. Nós temos métodos didáticos de Jesus, ele, na realidade, utilizou um pouco mais, mas colocamos aqui 4. Discursos, perguntas, debates e dramatização. É uma das formas que Jesus ele ensinava. Percebe que em cada ocasião ele colocava ali alguma forma para ensinar. No tópico 3, ainda no ponto 3, no parágrafo 3, diz assim, requisitos necessários ao mestre. Nós vamos entender que o nosso autor ele colocou pelo menos 4. Um salvo em Cristo, o hábito de ler, o preparo intelectual, um coração em chamas. Aqui nós temos o ponto A, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensina. Assim, não há verdade e nem firmeza nelas. Percebemos que a Bíblia, quando nós começamos a lê-la no Pentateuco, nós já percebemos que ali tem muitas passagens que é pela fé que nós entendemos aquelas passagens. Tem algumas passagens na Bíblia
que é pela fé que nós acreditamos naquela passagem. O salvo em Jesus, ele também não pode ter dúvida da sua salvação. Ele tem sim que crer que Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele nos deu salvação. E nós cremos que iremos morar com ele no céu. Agora, quando o mestre tem dúvidas acerca de alguns pontos da Bíblia, nós temos algumas dificuldades. Diz a história que tinha um garotinho na sala de aula e a professora pegava muito no pé dele por ele ser cristão. E em uma das aulas, a professora pediu para os alunos fazerem um desenho e aquele garotinho fez um desenho, eles entregaram o desenho, a professora foi corrigindo. E quando chegou no desenho daquele garotinho, a professora olhou o desenho, falou: "Ô menino, que desenho é esse?" Ele falou: "Ô professora, esse daí é um grande peixe." E ela falou: "Não, eu entendi que aqui é um grande peixe. Eu quero saber o que é esse homenzinho aqui dentro do grande peixe." E aí aquele garoto, que era crente, ele falou assim: "Professora, esse daí é o Jonas." Aí a professora olhou e falou: "Vocês acreditam em cada coisa como crente? Vai falar que você acredita que o grande peixe engoliu Jonas." E aquele garotinho, ele olhou e falou assim para a professora: "Professora, eu acredito tanto na palavra de Deus que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria." Aí a professora falou assim: "Ah, mas você não sabe se isso aconteceu? Como aconteceu?" Aí o garotinho falou assim: "Professora, eu não sei agora, mas eu creio. Mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas como que foi, como que aconteceu tudo." E aí a professora, do outro lado da sala, olhou e falou assim: "Mas e se Jonas não foi para o céu?" Aí o garotinho respondeu: "Aí a senhora mesmo pergunta." Então nós percebemos que se não tiver fé, um salvo em Cristo, não adianta ensinar a palavra. Nós temos que ter convicções, nós temos que ter princípios, nós temos que ter uma base, uma firmeza na palavra de Deus. Se eu ensino aqui, eu não estou perdendo meu tempo, eu estou investindo meu tempo com esta palavra viva e eficaz, e eu creio naquilo que eu estou ensinando. Bom, então, um ponto é um salvo em Cristo. Depois, o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Perceba que em várias áreas do mundo, quem mais se destaca é aquele que mais lê. E as pessoas, elas leem pouco. A igreja também pouco lerá. Nós percebemos que a cultura do Brasil, ela é uma cultura que não dá atenção ao ensino. Dá uma olhada no YouTube e perceba os canais de ensino, quantas visualizações tem, e um canal de piadinha, um canal de pessoas caindo, um canal de pegadinha, quantas visualizações tem? Por quê? Porque a cultura do Brasil, ela é uma cultura assim, que não dá muita atenção ao ensino. E nós, como servos de Deus, nós temos que ter leitura diária da Bíblia, amar a Bíblia, ler ela como uma palavra viva, entendendo que é a boca de Deus que está falando conosco. Então, nós temos que ter o hábito de ler todos os dias. Crie esse hábito. Leia um capítulo da Bíblia por dia. E também um preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. O ensinador tem que amar a Bíblia. Ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que entender a cultura das épocas, as questões linguísticas, exegéticas, e não fazer apelações às coisas fantasiosas que não existem na Bíblia. Ele tem que apresentar aí a Bíblia como exposição da palavra de Deus. Ele tem sim que fazer a exposição da Bíblia como ela é. E como já falamos, o mestre tem que ter um preparo intelectual. Ele nunca vai parar de estudar. No domingo agora, nós tivemos a honra de ter um pastor, grande companheiro que tenho, está no ministério há quase 30 anos, e eu o convidei para nos dar uma aula sobre o dom ministerial de pastor. E ele nos ensinou, graças a Deus temos um tempo bom, de 1h e 10 mais ou menos, para ele ensinar na escola dominical. Fizemos uma abertura rápida, um fechamento rápido, e entregamos a ele 1h e 10 para ensinar. E foi um ensino de
excelência. Aprendemos muito sobre o dom ministerial de pastor. E ali ele brincou comigo, né? Ele falou assim que estava ali no meio de mestres, ele estava, né, ensinando ali, e eu contei para ele a história do garotinho que queria conhecer o mar. Se o garotinho ele tinha um desejo de conhecer o mar, e ele falou para todo mundo na pequena cidade onde ele morava, e ia sair uma caravana para ir para o mar. E ali a cidade ficou sabendo, fez uma vaquinha, pagou para aquele garoto ir à praia. E quando chegou na praia, aquele garotinho estava ali com o coração alegre, o ônibus parou na beira da praia, e a porta do ônibus abriu, ele saiu correndo para o mar. E quando ele chegou ali no mar, a água bateu ali uns 15 centímetros, chegou na sua canela, e ele começou a gritar: eu conheço o mar, eu conheço o mar, eu conheço o mar. Aí parou um pequeno barquinho do lado, saiu um senhor barbudo, coçou a barba, olhou para ele, e ele lá: eu conheço o mar. E aquele senhor disse assim: nasci no mar, vivi no mar, estou terminando a minha vida no mar, e eu ainda não conheço o mar. Então, perto de alguns companheiros que tenho, eu tenho certeza que eu não conheço o mar. Eu estou começando agora a conhecer o mar. Então, essa é a atitude de um mestre. É ter a Bíblia como um instrumento de ensino. É aquele que ama ler, é aquele que ama se preparar, é aquele que passa horas em um texto, em um contexto, é aquele que entende a língua, que entende a expressão da cultura, que ele ama ensinar como a Bíblia é. Esse é o grande preparo intelectual do mestre. E a parte D, nós temos um coração em chamas. A vontade de Deus é que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações nos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Atos 3, 12 e 26. É aquele coração que ama pregar a palavra, que gosta de ensinar o que é certo. Antes de concluir, se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário e não se esqueça de clicar no link de apoio e conhecer ali a tutoria EBD Online, o curso Evidência Ministerial e também receber os nossos slides por e-mail ou no nosso grupo do Telegram. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você vai encontrar isso no curso Evidência Ministerial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.